Gente boa de Deus, bom dia a todos, todas. Vamos começar hoje o nosso comentário sobre a terça-feira da Semana da Paixão, né? Essa última semana de vida encarnada de Jesus foi bem agitada, mas tem muitas riquezas, né, que podemos considerar, né, nessa semana aqui. A terça-feira da Semana de Paixão, ela é interessante, e eu vou, de uma forma didática, vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou me basear nos livros de Lucas e nos livros de Mateus, ok? Os meus comentários vão partir sempre da reflexão a partir desses livros. Uma outra coisa também que eu vou fazer para analisar essa terça-feira da paixão é que eu vou trabalhar essa terça-feira em 3 grandes grupos, né? Para ficar fácil o entendimento, já que a proposta aqui é dar uma aula, então vou trabalhar os aspectos didáticos, né, dessa aula sobre a terça-feira da Semana da Paixão. Então vamos começar, né, na realidade, a primeira porção que eu quero trabalhar sobre os fatos que aconteceram na terça-feira da Semana da Paixão, vamos começar a partir do momento em que Jesus Cristo, se você lembrar da aula anterior, eu disse que Jesus Cristo, depois de Domingos de Ramos, né, ele faz o que tem que fazer no domingo, faz o que tem que fazer na segunda, ele volta para a cidade de Betânia, porque ele precisava ter os pés ungidos lá por Maria, né, irmã de Lázaro. Mas quando ele retorna de Betânia para Jerusalém, ele vai direto para o templo. E lá no templo, Jesus Cristo ele começa a ensinar. Só que quando ele chega no templo e começa a ensinar, na realidade o Sinédrio, né? O Sinédrio seria uma espécie de um congresso, né, político dentro da cultura judaica. Então estavam lá os representantes de todos os partidos, mas evidentemente os 2 partidos que mais se incomodaram com a pregação de Jesus foi o partido dos saduceus e o partido dos fariseus, por motivos óbvios, porque esses 2 partidos tinham domínio político e econômico, né, de Jerusalém, sobretudo, mas também tinha essa influência. Perdão, que tocou aqui. Então, na realidade, como o discurso de Jesus era um discurso que desnudava a hipocrisia, que na realidade ele abria as cortinas e mostrava a mentira da religião fingida que aqueles homens praticavam, evidentemente que Jesus se torna um perigo social para eles. Ao se tornar um perigo social, né, porque eles perceberam que na realidade Jesus Cristo iria quebrar o discurso de Cristo, a proposta de Jesus Cristo em que você chegar-se a Deus fora de ritual. Então, como você poderia chegar-se a Deus sem o ritual do templo? Ou seja, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele faz ali uma analogia, né, das 3 portas que existiam no templo, né? A porta do caminho, que ficava no átrio, né, geral, né, a porta da verdade, que ficava entre o átrio e o santo lugar, onde eram feitas as oferendas, né, os sacrifícios, e a porta da vida, que era onde ficava o santíssimo lugar, que só entrava o sumo sacerdote, né? Então Jesus Cristo vem e ele vai e quebra isso. Quando ele fala, eu sou o caminho, verdade e vida, e ninguém chega a Deus senão por mim, significa o seguinte: o templo já não significa mais nada dentro dessa nova expectativa de Jesus, dentro desse evangelho que Jesus estava pregando, essa boa nova. Então, como a economia de Jerusalém, e por que não dizer da Judéia, né, estava baseada no tanto de dinheiro que o templo gerava, Jesus era um grande problema.
Então, quando ele chega no templo, ele começa a ensinar, começa a trabalhar as suas doutrinas ali nessa terça-feira, evidentemente que o Sinédrio envia, né, os seus representantes mais auspiciosos, mais provocadores, para ver se de alguma forma eles pudessem desacreditar Jesus Cristo. Então, o que acontece, né? Essa terça-feira da paixão vai estar relatada em Mateus, capítulo 21 ao 23, vai estar relatada em Marcos, no capítulo 11 e 12, vai estar relatado em Lucas, no capítulo 20, né? João, o Evangelho de João não relata esse momento, né? Então, só os evangelhos sinóticos que traz esse momento aqui. Então, o que acontece? Como a ideia deles era confrontar Jesus, Jesus Cristo ele vai no seu discurso, né, nesse confronto com os fariseus e os saduceus, o pessoal do Sinédrio, né? Ele vai trabalhar algumas parábolas. Então temos ali a parábola dos 2 filhos, né? A parábola dos lavradores maus e a parábola das bodas do cordeiro. São as 3 parábolas que Jesus Cristo vão trabalhar, né, exatamente para fazer a contra-argumentação, né, daqueles discípulos. Então, ou seja, podemos chamar esse momento, então, do dia das perguntas. Por quê? Porque, na verdade, os principais líderes do Sinédrio, como eles precisavam desacreditar Jesus perante o povo, eles iriam até as últimas consequências para chegar nesse objetivo. Não está nos livros bíblicos, né, mas alguns comentaristas vão dizer que eles já tinham contratado algumas milícias, já tinham contratado alguns assassinos, né, para assassinar Jesus, mas eles tinham que fazer isso muito bem feito, porque, como eu disse ontem, Jesus Cristo estava com uma popularidade muito grande. E todo mundo sabia que os homens do Sinédrio eram inimigos de Jesus. Então o pessoal do Sinédrio não queria um problema com o povo. Então eles tinham que fazer alguma coisa, um trama, né, muito bem trabalhado, né? Então, na realidade, eles precisavam fazer vários acordos. Gente, os saduceus e os fariseus se odiavam. Eles tinham pontos doutrinários assim que divergiam muito. Os fariseus, na realidade, eram mais literais, né? Os fariseus eram mais intensos, né, na questão da religião, da observação da lei. Os saduceus eram um bando de ateu. Eles se serviam da religião, mas eles não acreditavam em nada daquilo que estava no livro da lei. Estavam ligados no poder. Você vê, da onde saíram os sacerdotes, estava um monte de gente que não cria em Deus. Então, era um reino de hipocrisia. Mas como esses 2 grupos estavam ameaçados por causa da dinâmica da pregação de Jesus, eles se unem para destruir, né, Jesus Cristo. Bom, como eles tinham que fazer ali uma série de perguntas a Jesus, né? Então o que acontece? Eles fazem ali uma série de 6 perguntas. Didaticamente podemos colocar ali, digo 6 perguntas, mas eles vão trabalhar, dessas 6 perguntas, eles vão trabalhar pelo menos 5 grandes assuntos. Então, ou seja, eles precisavam, de alguma forma, constranger a Jesus Cristo. Então, o que acontece? Eles vão e fazem uma pergunta pessoal. Eles começam a fazer começam a trabalhar uma pergunta pessoal quando eles questionam a questão da autoridade de Jesus. Então, eles querem saber: quem é você? Com que poder você fala? Da onde você tira toda essa autoridade? Então, eles precisavam descaracterizar a questão pessoal de Jesus. Geralmente, os canalhas fazem assim. Os canalhas, quando eles não querem discutir ideias, os canalhas, eles querem, na realidade, fazer um assassinato da reputação. Hoje nós vemos isso com o que nós chamamos de fake news, né? Então, quando você não quer discutir a ideia de alguém, você vai e assassina a reputação dele. Então, geralmente, é uma tática que os canalhas sempre utilizaram, gente, não é de hoje.
Na realidade, sempre existiu canalhas, e os canalhas trabalham essa técnica. Então, a primeira linha de perguntas que eles vão fazer para Jesus são perguntas de linha pessoal, onde eles precisam descaracterizar Jesus Cristo, precisam desacreditar, precisam quebrar o discurso dele. O segundo grande assunto que eles vão trabalhar, eles vão fazer uma pergunta política, porque eles vão fazer a abordagem de que Jesus Cristo pensava de João Batista. Porque na realidade João Batista questionava exatamente a dinâmica da religião judaica, questionava não a religião em si, mas questionava o sinédrio. Então eles precisavam colocar Jesus Cristo num contraponto. Então eles fazem ali uma pergunta política, e na resposta de Jesus você vai perceber que Jesus Cristo faz eles entenderem o seguinte: olha, eu sei que vocês deram um golpe. A gente chama, o Ariovaldo Ramos, né, tem um texto muito interessante que ele chama de o golpe do templo. Você vê que essa coisa de dar golpe, se disfarçando com a Constituição, não é algo novo, tá? Mas na realidade é o seguinte: os dois sumos sacerdotes, primeira coisa, duas coisas terríveis. Naquele momento existiam dois sumos sacerdotes. A lei dizia que tinha que ter um, mas tinham dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Era sogro e genro. Só que o que acontece? A lei judaica dizia que para ser sumo sacerdote tinha que ser descendente direto de Arão. Anás e Caifás não eram descendentes diretos de Arão. Eles eram da tribo de Levi, mas não eram descendentes diretos de Arão. Então não poderiam nunca ser sumos sacerdotes. E alguns comentaristas vão dizer que João Batista, ele descendia por parte de pai, ele vinha, né, da descendência de Arão. Então, alguns comentaristas vão dizer que, fazendo os cálculos corretos, quem deveria ser o sumo sacerdote naquele momento, né? Claro que João Batista já havia morrido, tá? Mas em questões normais, usando o que a gente chama de, em economia, de ceteris paribus, ou seja, não mudando nem pressão nem temperatura, o normal seria João Batista ser o sumo sacerdote. Mas, na realidade, quando aqueles políticos do Sinédrio percebem, na realidade, o caráter e a personalidade de João Batista, falam: como é que esse cara, João Batista, vai fazer a interface do povo da Judéia com os romanos? Então eles deram um golpe. Eles vão e quebram a sequência natural do sacerdócio e entra, né, na realidade, inicialmente Anás, e depois Anás coloca seu genro Caifás. Então, ou seja, Jesus Cristo quando eles vão questionar João Batista, você vai perceber nas respostas de Jesus Cristo está dizendo o seguinte: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Né? O terceiro assunto que eles perguntam para Jesus é um assunto doutrinário, quando eles vão e questionam Jesus Cristo sobre a questão dos impostos. Se deveria pagar os impostos a Roma ou não, né? Então ali você tinha ali uma questão doutrinária, né? Colocar Jesus Cristo ali numa encruzilhada, e Jesus Cristo dá aquela famosa resposta, né? A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, na realidade, as suas obrigações têm que ser cumpridas no extremo. Um outro assunto, né, que é o quarto assunto que é levantado, né, nessa série de perguntas que fazem a Jesus, é uma pergunta já no campo ético, quando eles querem saber a opinião de Jesus sobre a questão do divórcio. Então, na realidade, eles vão e trazem até uma questão pós-vida, né? Falando: olha, se um homem casou com duas mulheres, quando todos eles morrerem, quando chegar lá na vida eterna, quem vai ser a mulher dele? Né? E Jesus Cristo, percebendo, né, que na realidade era uma pergunta do campo ético, né? Na realidade eles queriam saber se Jesus Cristo era ou não a favor do divórcio, o que significava o divórcio. Mas tem ali um pano de fundo, né? Os comentaristas vão dizer que os homens, eles davam
a carta de rejeição, né? Dava a carta de divórcio para as mulheres por motivos banais. Por isso, quando ele fala, olha, por causa da dureza do coração de vocês, né, na realidade é necessário uma carta de divórcio. Por quê? Ah, a mulher não fez o pão que eu queria, pronto, vou separar de você. Então, ou seja, por questões banais, os homens queriam já dispensar as mulheres. Principalmente quando as mulheres eles já não tinham mais nenhum interesse físico nelas, né? Então Jesus Cristo ali, ele vai e coloca ali uma questão ética, né? Dizendo, olha, você não pode separar por questões banais. Você não pode se divorciar, né, na realidade, para atender aquilo que é somente a sua conveniência. Então, dá um grande estudo, né, gente? É claro que, trazendo para o século XXI, né, a gente tem que olhar com bastante cuidado, com bastante análise, com bastante equilíbrio, sem delírios, essa questão, né, do divórcio. Na realidade, você tem que entender a dinâmica da história. Existem casamentos que foram concebidos a partir de uma espécie de empolgação, e a vida marital, né, na realidade é uma vida baseada em amor, não é vida baseada em paixão. Então nós temos que ter bastante cuidado, né, nesse momento. O que não pode, né, na realidade, o divórcio ter virado o que virou hoje, que há uma banalização do divórcio, né? Então, a princípio, né, aí falando minha opinião pessoal, eu enquanto cidadão e enquanto pastor também, eu sempre vou opinar para que não ocorra o divórcio. Mas a gente tem que ter calma, tem que ter cuidado para analisar, né, esses casos. Não podemos, na realidade, padronizar, né, um assunto como esse. Como eu disse, é um assunto ético. E na realidade, e o quinto assunto que eles vão trabalhar, eles até vão se utilizar do Salmo 110, né? Que é aquele salmo que vai tratar, né, o chamado Salmo da Autoridade, né? Até que eu coloco os seus inimigos no estrado dos seus pés, enfim. Depois você dá uma lida lá no Salmo 110, que é o quinto assunto que eles vão trabalhar, sobre as questões disciplinares. Então eles vão dizer que os discípulos de Jesus são disciplinados, que eles não seguem, não observam a lei, eles não jejuam, coloca lá uma série de coisas. Bom, a dinâmica, gente, desse momento em que Jesus Cristo está travando esse discurso rabínico, né? O processo do debate rabínico era baseado no que nós chamamos de sistema de pergunta e contra-pergunta, ou seja, você responde o seu oponente perguntando, tá? Então essa era uma tática, né? Então, essa foi a primeira parte do que aconteceu na Terça-feira Santa. O segundo assunto que eu quero trabalhar, do que acontece na Terça-feira Santa, é até interessante, né? Porque você lendo, ele parece banal, que é a questão da oferta da viúva. Você vai ler esse texto tanto em Marcos capítulo 12, como em Lucas capítulo 21. Né? E na realidade, é uma passagem tão rápida, são 3, 4 versículos. E por que na realidade há um destaque na terça-feira? Por que é dado um destaque nessa questão, né, da oferta da viúva? Jesus Cristo, de novo, no seu perfil provocador, no seu perfil reflexivo, sempre na realidade tentando levar o seu público a uma reflexão, ele vai e coloca a questão da viúva. Quando ele faz essa observação do ofertório, a questão não era a oferta em si. Embora podemos até discutir um pouquinho sobre a questão do ofertório, né? Que a oferta é uma expressão comunitária, né? A oferta é uma expressão de pertencimento. Mas Jesus Cristo ele traz à tona um problema social que existia naquele momento. A lei determinava que era responsabilidade do Estado, responsabilidade então dos religiosos que dirigiam, né, de certa forma, juntamente com os romanos, mas que dirigiam ali o povo, era a responsabilidade dos religiosos cuidar dos órfãos e da viúva. A pergunta que se faz é: por que Marcos e Lucas relatam um momento tão comum na cosmovisão judaica que é o ofertório? Bom, existia ali um problema social que Jesus Cristo traz à tona. Tinha ali um fundo financeiro, vamos assim, usando uma linguagem século XXI, tá, gente? Mas tinha ali um fundo financeiro
para financiar as necessidades das viúvas, é um local chamado Casa das Viúvas. Essa Casa das Viúvas era um local de acolhimento das viúvas que não tinha ninguém para cuidar delas, e ao mesmo tempo também era um local que levantava recursos para atender a necessidade das viúvas ali. Provavelmente alguns comentários vão dizer que essa viúva específica, né, do texto era uma viúva que estava desassistida. É uma viúva que provavelmente ela estava esmolando. Por quê? Porque na realidade aquela oferta que ela dá, aquelas 2 moedas que ela dá, era a moeda que tinha menor valor. Para você fazer uma comparação, um denário representava um dia de trabalho, ok? Então, considerando um dia de trabalho 8 horas, ok? Presta atenção nessa analogia. Considere que um denário representa 8 horas de trabalho. Aquelas 2 moedas que aquela mulher deu é como se representasse apenas 10 minutos, né, de trabalho. Então, depois faz uma conta. Pega seu salário, divide ele por 30, ok? Depois que você dividir ele por 30, ok? Pega o valor de um dia do seu salário, ok? E transforma, né, 8 horas de trabalho em minutos. Aí você pega esse salário que você tem, ok? Então, se nós pensarmos aqui, quer ver? Deixa eu fazer aqui um cálculo rápido aqui, né? Então, o que acontece? Se cada hora tem 60 minutos, ok? Vezes 8 horas, então nós teríamos, então, ou seja, 480 minutos. Então imagine o seguinte, vamos pegar aqui uma conta bem de português. Vamos imaginar então que você ganha R$100 por dia, ok? Então significa o seguinte, que aquela oferta daquela mulher, na realidade é como se tivesse sido R$1,20. Então, R$1,20, fazendo analogia, é tudo que aquela mulher tinha. Agora, por que uma oferta de R$1,20 chama a atenção de Jesus? Porque primeiro, existia nela generosidade, existia nela liberalidade, mas o principal, ela estava dizendo, olha, apesar de vocês ser o que vocês são, apesar de vocês me desassistir, apesar de vocês me deixarem na miséria, mesmo assim, com uma espécie de protesto, eu vou continuar ofertando ao Senhor. Porque como que era o sistema de oferta, né? Então, ou seja, o gasofilácio, o texto vai falar de gasofilácio. Gasofilácio é uma espécie, eram colocados assim, 13 chifres, né? Então, chifre de boi, normalmente, colocava 13 chifres, né, que tinha ali um espaço dentro, e toda vez que você ia ofertar, você tinha que declarar a sua oferta. Você tem que dizer em alta voz: estou ofertando 10 moedas, estou ofertando 30 moedas, estou ofertando 40 moedas. E Jesus Cristo também sabia, quando ele faz uma menção dos ricos, ele estava percebendo o seguinte: a oferta que vocês estão dando não tem sacrifício nenhum, porque vocês estão dando sobra, vocês estão cumprindo somente ritual, vocês não entenderam que a oferta é uma representação, o ofertório é uma representação de pertencimento a uma comunidade. Então, quando vocês dão o que está sobrando, significa que vocês não estão dando a mínima para a comunidade que vocês pertencem. Tanto é verdade que vocês estão declarando que estão dando aí 100 moedas de ouro, mas não está olhando aquela viúva que está pedindo esmolas na rua. Então Jesus Cristo, ele dá uma espetada na hipocrisia. Então, ou seja, a observação de Jesus sobre a oferta da viúva tinha uma conotação de consciência social. O que fica então, queridos, como reflexão, é que qualquer oferta só terá valor diante de Deus se for com generosidade e liberalidade. Então Jesus Cristo, de novo, sempre fazendo o seu discurso, levando-nos a uma reflexão da consciência, a uma reflexão não só de devoção, mas também uma reflexão de atitude. Então, nesse segundo momento dessa terça-feira santa, Jesus Cristo, ele vai e traz essa questão para dentro,
né, da religião judaica, ok? Bom, a terceira grande porção do que acontece para dentro dessa terça-feira agitada, né, que Jesus viveu, é chamado o sermão escatológico. Bom, o sermão escatológico vai aparecer nos evangelhos sinóticos. Então vai estar lá em Mateus 24 e 25, vai estar em Marcos capítulo 13 e vai estar em Lucas capítulo 21. Bom, os dois assuntos anteriores eu me baseei muito em Lucas, mas esse do sermão escatológico eu prefiro me basear em Mateus. Tanto é que Mateus é o que mais dá atenção, é o que mais detalha. Opa, só um minutinho. Aqui, é o que mais vai detalhar essa questão do sermão escatológico. Então, esse foi um momento muito importante, porque nessa ocasião Jesus ele fala sobre a destruição do templo. Olha, gente, o templo até hoje, né, para os judeus e para os judeus, tá? Para nós cristãos, o templo de Israel não pode ter uma atenção de piedade, gente. Nós não somos judeus, nós não somos israelitas do ponto de vista de nascimento. Nós nos tornamos descendentes de Abraão por meio de Cristo, de modo com que nós nos tornamos o próprio templo, e não mais o templo físico de Jerusalém. Então, feito essa minha observação, mas o templo significava o fator de unidade daquela nação. Sempre lembrando, sempre, pelo menos uma vez por ano, todos os judeus tinham que vir ao templo, somente na época da Páscoa. Então, quando Jesus Cristo ele começa a profetizar a destruição do templo, aquilo parecia muito estranho para aquele povo. E Jesus Cristo ele começa, na realidade, o seu aspecto profético, ele vai e fala da destruição do templo, né? E vai falar também da vinda do Filho do Homem. Então Jesus Cristo ele vai e rompe, né, toda a física quântica, e ele na realidade traz o futuro para o presente. É uma coisa maluca daquele povo entender. Então essa daqui é chamada de sermão escatológico de Jesus. Bom, quando você lê o livro de Mateus didaticamente, tá, você vai perceber que, bom, o sermão escatológico é o quinto grande discurso que você encontra no livro de Mateus. O livro de Mateus vai trazer 5 grandes discursos de Jesus. Então, se você quiser fazer um estudo mais com calma, mais detalhado do livro de Mateus, né, qualquer comentarista, qualquer biblista, né, na verdade vai trabalhar essa dinâmica, né, 5 grandes discursos. Bom, vamos lá. O primeiro grande discurso que você vai encontrar no livro de Mateus é o discurso do Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 ao capítulo 7. O segundo grande discurso vai tratar sobre o discurso sobre as obras e condutas do discípulo. É um discurso da questão ética. No capítulo 9 ao capítulo 11 você vai encontrar esse discurso. O terceiro discurso vai tratar das questões relacionais. Então, são as questões comunitárias, né, do discípulo, como ele se relaciona de forma horizontal, ou seja, como ele se relaciona com o outro, e seu relacionamento também vertical, como ele se relaciona com Deus. Então, é preciso haver um equilíbrio nessas questões da relação. Então, você vai ver esse discurso de Jesus Cristo lá no capítulo 18 ou capítulo 19 de Mateus. E o quinto grande discurso é esse que eu quero falar nesse momento, e bem rápido, tá? É o capítulo chamado Pequeno Apocalipse, ou discurso apocalíptico. Então vai estar no capítulo 24 ao capítulo 26 de Mateus. Pois bem, Jesus, sempre usando a didática de se fazer entender a partir da simplicidade, já que ele está abordando um assunto escatológico, ele vai partir, né, de escatologia que as pessoas tinham naquele momento. Ok? Como ele trabalhava... Gente, só um minutinho. Ele trabalhava sempre a partir de parábolas, a partir de uma linguagem simples, de se fazer entender. Então, ele usando, né... Calma. Fazendo vou dizer um negócio aqui, calma, tá, gente? É só uma analogia.
Estou dizendo calma porque tem gente que é contra, né? Mas Jesus Cristo ele usa uma coisa muito parecida com o que Paulo Freire desenvolveu. Ou seja, eu te ensino partindo do conhecimento do cotidiano que esse aluno tem. Então Jesus Cristo, gente, estou dizendo que Jesus Cristo utilizava Paulo Freire, né? Muito pelo contrário, Paulo Freire é que utilizou Jesus Cristo. Fazendo um parêntese, Paulo Freire era um pensador católico, não era um pensador comunista. Fecha parênteses. Bom, na realidade, então, ou seja, Jesus Cristo ele partia do cotidiano das pessoas, partia do dia a dia. E existia no dia a dia de qualquer pessoa dentro da cultura judaica um pensamento escatológico, um pensamento do que era o fim, de como iria acontecer o fim. Então Jesus Cristo ele se utiliza desse conhecimento para fazer um discurso escatológico, né? Mas a dinâmica do discurso de Jesus, desse quinto discurso de Jesus, era uma dinâmica que trazia uma trajetória que tudo caminhava para o caos, né? Então, então um problema de interpretação, pois a variedade de eventos descritos e o período em que as profecias de Jesus abrangem são algumas de duplas e até de triplas interpretações, né? Então, mas didaticamente, esse momento desse quinto discurso de Jesus, eu quero trabalhar 5 interpretações que predominam. Então, qualquer comentarista que você for ler sobre o quinto discurso de Jesus, eles vão trazer para vocês, né, 5 grandes assuntos, ok? 5 grandes interpretações, perdão, desse sermão profético de Jesus. Primeira interpretação: todo sermão trata da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Isso realmente aconteceu. General Tito, ele invade a cidade de Jerusalém e destrói. Vai aqui um filme para você assistir. Procura aí no YouTube um filme chamado Massadas, ok? Que na realidade, quando houve a destruição de Jerusalém, houve uma pequena porção de gente que se refugiou numa montanha chamada Massadas. E eles ficaram lá cerca de 3 anos, bebendo água da chuva, comendo o que dava, mas nenhum exército romano conseguia chegar lá para destruir. Mas depois de 3 anos, os romanos conseguem chegar lá, só que os romanos não conseguem matar os judeus. Os judeus falam, não, vocês não vão nos matar, eles vão se matando. Vale a pena vocês assistir esse filme Massadas. Flávio Joséfos, um historiador judeu do século I, ele vai dizer que a mortandade que ocorreu na destruição de Jerusalém, ela foi tão intensa que a quantidade de sangue, né, chegava nas canelas. E na realidade, né, vários exércitos foram mandados para destruir Jerusalém. Mas como havia muita resistência, os romanos enviam a sua legião mais de elite e a mais letal, que era chamada Lex 10. A legião Lex 10 era, na realidade, aquele grupo de soldados que chegavam para resolver o problema, só que eles eram extremamente sanguinários. Então, ou seja, por isso que Jesus Cristo, né, quando ele vai predizer a questão da destruição de Jerusalém, né, ele vai falar o seguinte: olha, ai das grávidas, né, e ore para que isso não ocorra no inverno. Ou seja, um fato histórico, né, uma das coisas que eles faziam com as grávidas era pegar as grávidas, abrir a barriga delas, tirar o neném, colocar um gato dentro da barriga e costurar a barriga da mulher. A mulher era devorada viva por dentro. Gente, era uma coisa sanguinária. Bom, então na realidade a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo de fato aconteceu. E é importante que você saiba que o povo de Israel ficou sem ser nação do ano 70 depois de Cristo até 1948, quando Israel volta a ser um estado, né? Então eles ficaram quase 2000 anos sem ser uma nação. Ficaram chamada diáspora, né? Só que eles conseguiram manter a língua e manter a cultura. É algo interessante do ponto de vista antropológico de se estudar.
A segunda interpretação que nós podemos trabalhar nesse sermão profético de Cristo é que todo sermão trata da destruição de Jerusalém e do início na igreja do dia do Pentecostes. Então, não esqueça, ele aborda também que Jerusalém seria destruída porque o templo não teria mais serventia nenhuma. Então, na realidade, ele vai apresenta uma nova comunidade de relação, de espiritualidade. Muito interessante isso daí. Então, na realidade, o início da igreja do Pentecoste. Bom, então, ou seja, isso também já foi cumprido. Ok? A terceira interpretação, então, desse sermão profético de Jesus, é que a maior parte do sermão se refere à destruição de Jerusalém, que já se cumpriu. Porém, a última parte se refere à segunda volta de Cristo. Aí, gente, é questão de transcendência, é questão de fé. Agora, todo cristão, qualquer pessoa que confessa a fé cristã, na realidade, estamos de volta. Volta aí. Muita gente usando, né? Bom, gente, voltando. Qualquer pessoa que confessa a fé cristã, ela tem que considerar, então, né, a volta de Cristo. Se você olhar pelo ponto de vista da razão, você vai resgatar Nietzsche, lá no livro Anticristo, que ele vai trabalhar a questão do delírio, né? Fazendo uma análise filosófica disso aqui. Então, por exemplo, né? Eu não sou um cara louco. Mas como eu confesso a fé cristã, eu acredito que Jesus Cristo vai voltar um dia. Essa é a loucura da fé. Ok? Se você for querer encontrar razão, querer encontrar lógica na fé cristã, pobre homem ou pobre mulher que você é. Porque a fé, ela não é construída para dentro de laboratório. Fé não é observação, repetição, experimentação, repetição, observação. Fé não é isso. Fé é vida cotidiana. Então, por isso que a terceira interpretação vai trabalhar o que já aconteceu, mas também vai trabalhar o que vai acontecer, né? Bom, um quarto aspecto, uma quarta interpretação do Sermão do Monte é que todo sermão trata da segunda vinda de Cristo e o julgamento final, e boa parte disso daí nada se cumpriu. Por isso ele é profético. Essa parte aponta para frente, tá, gente? E a quinta interpretação do Sermão do Monte é que o sermão compreende o período desde a primeira vinda de Cristo, referindo-se à destruição de Jerusalém, até a segunda vinda de Cristo, que é o fim dos tempos e julgamento do mundo. Isso daí, didaticamente, em teologia, nós chamamos de parousia, que é o tempo entre a primeira manifestação de Cristo e a segunda manifestação de Cristo. Nós chamamos isso de tempo da igreja, ok, pessoal? Bom, a ideia aqui era falar dos fatos que ocorreram na Terça-feira Santa, mas eu quis trabalhar um pouquinho o discurso escatológico para você também não ficar, né, na curiosidade. Mas aqui, né, como professor que sou, eu indico para você, então, se você quiser se aprofundar nessas questões escatológicas, gente, tem muito delírio nisso aí, tá? Tem muita gente maluca, tem muita gente que escreveu verdadeiras bobagens que milhares de pessoas passaram a acreditar. Mas eu quero indicar 2 livros que são equilibrados, que são bem embasados teologicamente, que na realidade seus autores, na realidade são homens que realmente estudaram muito bem esse tema. Então, se você quiser estudar sobre a questão de escatologia, o primeiro a indicar foi, né, meu professor de Novo Testamento, já se encontra com o Senhor Jesus, é o livro Escatologia do Novo Testamento, do Dr. Russell Shedd. Esse livro é maravilhoso. Ele faz uma abordagem de como o Novo Testamento, né, aborda a questão escatológica de uma maneira equilibrada, de uma maneira profunda, de uma maneira cristã, de uma maneira em que realmente vale a pena essa leitura. Gente, esse livro, se você jogar no Google, tem em PDF, ok? E o segundo livro que eu posso indicar também, muito bom, ok? Muito bom. Alguns reformados não gostam dele, mas eu acho ele muito bom, que é o Manual de Escatologia do Dwight Pentecost. Foi um trabalho de doutorado dele, na época,
Então o doutorado dele ele abordou isso aqui, mas ele faz uma exposição muito interessante da questão escatológica. O Manual de Escatologia do White Pentecost também, gente, tem em PDF. Joga lá no Google que você conhece. Ok? Bom, pessoal, essa foi a terça-feira santa. Jesus, olha quanta coisa aconteceu nessa terça-feira santa. Ok? Amanhã, quarta-feira, eu volto falando dos acontecimentos que ocorreram na quarta-feira santa de Jesus. Ok? Então, Deus te abençoe. Na realidade, tudo que eu disse aqui nessa aula, eu fiz um rascunho. Se alguém quiser esse rascunho, entra lá no meu inbox, deixa lá seu e-mail, que eu envio para você. Ok? Porque tudo que é bom tem que ser socializado. Então, saúde e paz para você. Deus te abençoe. Um beijo do gordo. É isso aí.